começou por 3 portugueses, né? Que chegaram aqui e daí se ambientaram e começou. Também teve a história do Frei, né? Que andava pelas praias. Aí então esse frade que andava pelas praias foi quem batizou com o nome de... então Pititinga, quando ele chegou em Pititinga, aí dava muito aquele peixinho miúdo que chamam, aqui a gente chama manjuba, né? Manjuba que é Pititinga. Pititinga. Aí ela... peixe pequeno, pois é. Aí por isso batizaram, esse frade foi quem batizou o Pititinga. A origem do nome Pititinga veio de tribos que moravam em Maracajaú, Caraúbas, Maxaranguape. Então eles iam muito pescar aqui nessa região aqui. E aqui tem uma enseada muito grande, como chamava Rio do Canto. Então Rio do Canto, ele pegava de Pititinga e até perto de Maracajaú. Então esses índios eles vinham pescar aqui. Então quando eles chegando aqui em Pititinga, eles viram muito peixe pequeno, que era peixe miudinho, né? Então eles iam pescar esses peixes aqui e por isso colocaram o nome Pititinga, né? Que a origem Pititinga é a origem de peixe pequeno, né? Veio de uma sesmaria concedida pelo rei de Portugal, a Manuel de Abreu Gomes da Cruz. Foi o fundador de Pititinga e o donatário dessa sesmaria. 1606. Apesar que existiu, né? Como Pititinga existiu na época, né? Índios, né? Que moravam aqui. Surgiu a tribo Maracajaú, a tribo Caraúbas, né? A tribo Maxaranguape, porque eles iam pescar aqui peixe miúdo, na qual deu origem ao nome, né? Mas os relatos mesmo é que Manuel Gomes da Cruz foi quem primeiro, foi a família que primeiro colonizou, quer dizer, começou a estabelecer aqui em Pititinga, né? Pela história, compreendedor de Pititinga, ela se limita pela sesmaria, que começava da ponta de Coconho até a margem direita da Barra do Punaú. Viu? Uma légua de terra, da ponta de Coconho, pelo lado de lá do povoado de Pititinga, que tem aquela parte a ponta do Coconho avançada, né? Pois bem, até aqui a Barra do Punaú. Um posto, compreendeu, de navegação, um posto tradicional, um ancoradouro tradicional. Certo. Viu? Onde ancoravam os veleiros, viu? Que faziam o comércio de cabotagem da Bahia até o Ceará. Viu? E em 1817, esses veleiros serviram, viu, para transporte das vítimas da Revolução de 1817, que embarcavam em Pititinga. Não tem essas casas. E o mar, todo mês de janeiro. Agora mudou. O tempo muda, né? Mas eu era pequena, né? E o mar morava ali nessa rua aqui. Quando a gente chegou aqui, minha mãe chegou, eu era pequena, tinha 2 anos, e a gente morou ali naquela, perto da gamileira, não tinha uma gamileira grande? A gente morou ali. Então o mar vinha. O mar, ele crescia todo mês de janeiro. Todo mês de janeiro esperava a maré grande. Então, quando essa maré vinha, aí justamente botava na calçada de seu Pedro Zuca e justamente pegava a casa da mãe dela. Aí, mas era poucos dias, era 2, 3 dias, esse mar grande. 2, 3 dias, no mês de janeiro, todo mês de janeiro. E depois ela foi afastando para lá, afastou, e o pessoal foram fazendo as casas justamente na frente da casa da mãe dela. E justamente que veio essa rua de cá. Era 2 ruas, né? Era 2 ruas. E o mais velho dizia que o mar era aqui. Essa ladeira já era a ladeira do mar. Os mais velhos diziam. Já era aquela ladeira. Já era a beira do mar, porque o mar era aqui. E foi afastando, né? Antigamente, até assim, eu me casei, ainda vi um pedaço do ferro que ancorava os navios aqui em Seu Lauro, na terra de Seu Lauro, onde hoje é dela, é vizinho dela, né?
Aí tem um rio que chama o Rio das Mulheres, né? Chama das mulheres. Aí antigamente eu ainda alcancei um pedaço do ferro que ancorava os navios aqui atrás. E era assim. Faz muitos anos. Faz muitos anos. Deve ter mais de 15 Porque quando eu era menina e já tinha todo esse terreno desocupado do mar. O mar já estava para Em lá. 46 Eu menino. os O terrenos. mar, quando enchia, nas marés de lua, nas marés fortes, enchia, transbordava e limitava, chegava a calçada ali da Cefaz, de fora a fora até o canto, porque só havia casa de um lado. Nessa época, não sabe? Só havia casa de um lado, Não havia do lado casa. da Cefaz. Isso na década de 30, mais ou menos. Hein? Na década de 30, De mais ou menos. 30 a 35, por aí assim. Entendi. Né? Só havia casa de um lado, porque do outro lado a maré transbordava e alagava tudo. Foram construindo aquela rua ali de trás, foram construindo a capela, aí mais pra frente construiu. Porque essa rua Tá aqui já é a quarta, entendeu? Ele comeu a primeira e a segunda, a terceira tem poucas casas, e essa rua da Cefaz é a quarta. E era essa. Pronto. Aí E a depois dessa outra- tinha outra que era onde Tatica morava. E tinha Depois da de outra. Tatica tinha mais duas, que foi onde mamãe morava, era na terceira rua, que era dela. Mamãe falou. Aqui tem- Na década de 70 ela disse. Não, era a de Comazumira, Não tinha de Dona Era três Dulce? ruas. Não tinha de Dona Dulce? a de Comazumira e a de depois- Dona Dulce. Não, a de Dona Comazumira Dulce era era de frente pra cá. Aí Aí Dona Dulce, sua mãe, era Salete de Madalena já construiu Aí a de Francisca pra lá, frente ao já era. mar. Pronto, onde ficam os barcos ancorados, era o lugar de uma rua. Uma rua, é. Era a rua dela. Era minha rua, É Era porque mesmo de frente ao mar. de primeiro, se não tinha essas ruas, era 50 metros que a gente andava para chegar lá no mar. O limite sempre foi esse aqui. Existia essa rua aqui, que vai até o fundo da mercearia de Seu Elias. E tinha outra rua que ficava por trás da mercearia de João Santana. Muita gente aí diz que em época remota o mar era lá no pé do morro, próximo da ladeira. Tô fora, mano. Quando me entendi de gente, há 72 anos atrás, o mar já era aí desse mesmo canto. Só existia essa particularidade, né? Dos navios, etc, etc, etc. Mas o mar já era aí. E a praia era completamente desabitada, muito bonita. A praia era linda, porque a gente descortinava aquela ponta de coconho toda. Não havia coqueiro, não havia casa, não havia nada. E o povo então começou, compreendeu, a construir na praia, construir, até que chegou o avanço do mar, viu? E foi destruindo as casas. Então era praticamente o sítio. Então tinha um sítio mais ou menos 40 metros para trás, pessoas tinham os fundos das casas viradas para a Rua do Comércio, né? Para trás era o sítio coqueiro. Então o mar veio avançando apenas nos sítios. Não tinha essa, como o pessoal fala, que tinha várias ruas, né? O mundo passado era muito pobre, muito pobre. Existia seca, existia fome, né? Então esse pessoal que estava passando fome, que nem tinha água, que não tinha açude, não tinha nada, eles iam para Procurava as como praias. diziam os mais velhos, dizia que procurava o homem grande. O homem grande é o mar. Ele dizia, procura o homem grande. Então eles iam. Né? Eu alcancei, e chegava aquelas pessoas, e vinha para debaixo dos coqueiros. Quando a gente chegava, estava aquele bocado de menina, aquelas crianças, tudo, né? Elas, tudo maltrapilho, tudo necessitadas. Aí ali eles ficavam, iam pescando, e ali pediam um lugarzinho de casa, eles davam. Pediam umas palhazinhas dos coqueiros, eles davam, a pessoa fazia um barraquinho. Mas tudo de palha, não tinha nada de telha. Pititinga não conheceu casa de palha. Porque os proprietários, todos eram proprietários privados, né? Sim. E não consentiam ninguém fazer casa de palha na propriedade, viu? Todas as casas eram de proprietários, casa de alvenaria, entendeu? Diferente de outras praias. Sim.
Quem tinha telha eram essas pessoas, pouca casa. Eu vou contar até, tinha essa casa grande, quando eu era menina. Tinha a casa da Dona Altinha, tinha a casa de seu Pedro Zuca, 3. Seu Juca. E tinha a casa de seu Neco Trajano. Foi um senhor que doou a imagem para a igreja, né? Chamava-se José Francisco José, do Nascimento, que era do Guaxinim, era lá no fim, né? Então, esse pessoal comprou essa légua, né? E morava só a família, né? Família. Então, quando chegava assim uma pessoa, pedia aquele lugar de casa, eles não vendiam, eles davam para a pessoa fazer a casa. Agora a casa era de palha, ele não consentia. Não tinha telha, não existia telha e nem tijolo aqui, porque não tinha como vir, só via se fosse de barro. A atividade econômica de Pititinga, compreendeu? Era mais o artesanato, né? Era mais o artesanato, né? Que se perdeu, né? Porque hoje não tem mais. Não tem mais, desapareceu. Pititinga, Zumbi, Rio do Fogo, compreendeu? Servia mais como na atividade econômica, viu, o artesanato. As rendeiras, famosas rendeiras, viu? Das praias, entendeu? Era uma indústria da renda, viu? As labirinteiras trabalhavam em labirintos, entendeu? É de que viviam as mulheres. Outro detalhe, essa rendeira de que eu falava, viu? Elas faziam as rendas, labirintos, iam vender em Natal, iam pela praia a pé. Elas se reuniam, compreendeu? E saíam aqueles grupos de 10, 12, 15 mulheres, né? Levando as suas caixas de produto, de renda, de labirinto, para vender em Natal. Viu? Em Natal tinha pessoas que compravam para levar para o Rio, viu? Já tinham freguesia. Os homens eram pescadores e alguns agricultores. A pesca tradicional de Pititinga era do arrastão. Do arrastão. Era do tresmário, da malha. Perfeito. Viu? Essa é a pesca tradicional. Né? Depois veio a pesca, compreendeu? Artesanal, né? De jangada, de botes, essa coisa toda. Viu? Em seguida vieram os currais. Os currais, compreendeu? Que data mais ou menos os currais? Os currais vieram antes de 30, de 25 em diante. Entendi. Antes de 30. Onde o Pedro Zuca, que era um também dos fundadores de Pititinga, de uma família tradicional de Pititinga, a família Zuca e Silva, viu? Ele possuía um curral na Ponta de Caconho, um curral famoso, viu? E deu uma produção muito grande de pescado. A atividade econômica era essa, a pesca como atividade fundamental, viu? E a atividade, compreendeu, do campo, a agricultura. A agricultura cultivava... A agricultura rudimentar, compreendeu? Era mandioca, era macaxeira, era batata, era o feijão, era o milho, era bananeira, viu? Que plantava no vale, viu? Era cana-de-açúcar, em pequena proporção também, mas plantava cana-de-açúcar, entendeu? Entendi. E a base era essa, a pesca, viu? E a pequena agricultura, atividade econômica. Essa pequena agricultura hoje não existe mais? Já quase não existe mais. A atividade econômica era essa, a pesca como atividade fundamental, viu? E a atividade, compreendeu, do campo, a agricultura. A agricultura cultivava... A agricultura rudimentar, compreendeu? Era mandioca, era macaxeira, era batata, era o feijão, era o milho, era bananeira, viu? Que plantava no vale, viu? Era cana-de-açúcar, em pequena proporção também, mas plantava cana-de-açúcar, entendeu? Entendi. E a base era essa, a pesca, viu? E a pequena agricultura, atividade econômica. Essa pequena agricultura hoje não existe mais? Já quase não existe mais, foi abolida. Até quando se tinha essa agricultura, mais ou menos? Essa agricultura veio até 40. Até 40? Até 40. Era desenvolvida ainda nas praias. Do início das comunidades até 40? De lá para cá, compreendeu? O povo começou a desprezar
a nova geração começou a desprezar. E o artesanato também, foi até quando mais ou menos? O artesanato terminou até mais ou menos 40. Também mais ou menos a mesma... Terminou na mesma época, entendeu? Mas depois teve um comércio mais ativo, né? Como? Teve um comércio mais ativo depois disso, mais ou menos, né? Depois de 40 até 60, 70, um comércio mais desenvolvido. Outra atividade comercial, né? O comércio em geral, entendeu? O comércio de almocreves, os homens que comercializavam o peixe, levavam das praias para as feiras, entendeu? Havia também, compreendeu? Essa atividade, não? Mas com dificuldade de transporte, né? Não havia transporte. Eles faziam esse transporte, compreendeu, em animais. Certo. Né? Faziam feira para Pureza, para Itaipu, para João Câmara, para Serra Mirim, para Macaíba, entendeu? Eles saíam daqui de Rio do Fogo, a partir de Rio do Fogo. Rio do Fogo, Zumbi, Pititinga, Maracajaú, Caraúba, faziam feira até em Macaíba. Uns faziam em Serra Mirim, outros faziam em Macaíba. Muito longe. Antigos professores, antigos mestres, né? Tivemos o Manuel Gomes da Cruz, filho do Manuel de Abreu Gomes da Cruz, Seu Cruz, como era chamado, foi o primeiro professor de Pititinga. Depois tivemos uma senhora de Natal, uma moça velha de Natal, Dona Senhorinha, foi professora. Depois tivemos, compreendeu, a mulher do Francisco Araújo, desse dramaturgo que eu falei, viu? Maria Gertrudes, viu? Cuja caligrafia, compreendeu, era impecável. O início da comunidade, por incrível que pareça, por aqui a maior parte, na época eram marítimos, os filhos estudavam em Recife, estudavam em Macau, em Areia Branca, os pais levavam tinham essa facilidade. Por aqui não existia estrada, aqui era precaríssima a questão, o acesso inclusive a nível de saúde, né? Você para se consultar aqui em Natal, tinha que sair daqui 6 horas da manhã em cavalos, para chegar a Serra Mirim no outro dia, 6 horas da noite, para chegar no outro dia, às 6 da manhã, para poder pegar uma condição para Natal e ir ao médico. Não tinha escola, não. A escola A capitania era o quê? A capitania? era a finalizazinha assim, era Aquela Capitania dos Portos. Era a capitania dos portos. Sabe Por quê? Porque tem uma farol. naquele tempo, né? Tem faróis. Então esses pessoas vinham para carregar aqueles faróis. Aqueles faróis tinham que estar acesos. Qual farol? O farol do Maracajaú? Farol do Maracajaú. Sabe qual foi o primeiro Então eles professor vinham para que cá foi para o carregar primeiro? aqueles faróis. Não, Didi. Por isso que a capitania dos Portos tem essa base. E aqui também era porto de navegação, aqui vinha muitos navios. Um navio grande, calado? Não, aí a gente chamava de tempo iate, né? Barcaça, iate, Mas barcaça. tinha navio Porque Não, aqui. não tinha navio de navio era grande vela porte, de não, ponto. Mas na época era vela. De vela, né? sabe? Meu pai era mestre, é que tem muito mestre. E Pititinga foi porto de embarque de navegadores, né? Logo quando a Marinha Mercante e a Companhia de Navegação Brasileira começou a exportar, né? Tanto o sal de Macau, o algodão, eles pegavam no porto de Areia Branca, o sal no porto de Macau, e eles vinham e muitas vezes eles passavam, como se fosse uma capatazia, para fazer a conferência aqui, na capatazia aqui onde é a Cefaz, né? Que era praticamente tipo uma colônia, né? Da Marinha, né? Como a capitania era em Touros, aqui passavam as informações para Touros, porque Touros não tinha condições de navios ancorar. E Pititinga, como tinha uma enseada ampla, grande, então os navios tinham condições de ancorar aqui para fazer a vistoria. O enseado propiciava isso, ancorar os navios aí e sair no outro dia. E tem uma boa profundidade, dá para Uma navios profundidade, tranquilo. Na época, a profundidade era 15 pés, né? 18 pés, então era navio do Brasil todo, navios de Porto Alegre, de Recife, de Arthur Lundres, principalmente de Recife, de Mucuripe, Fortaleza, tinha muitos, Macau e Areia Branca, muito, transportando sal. Principalmente navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem, ou melhor, principalmente não, só na navegação de cabotagem.
porque os barcos ancoravam aqui, o pessoal já tinha um conhecimento, começaram a viajar pelo Lloyd brasileiro e pela Companhia de Navegação Brasileira. E Pititinga, diante dessas praias, foi uma praia que foi privilegiada a questão de marítimo. Nós temos aqui 27 marinheiros nativos daqui, filhos daqui, e 27 comandantes nativos daqui, filhos daqui. Foi quem deu lugar ao progresso de Pititinga. E as primeiras habitações começaram a partir do porto. Do porto. Porque não tinha estrada para chegar. Porque as pessoas, compreendeu, de Pititinga, viu, que faziam parte, compreendeu, da atividade marítima. Viu? Era um marítimo, chamava até a Praia dos Marítimos, Pititinga. Sim. E chamava a Rainha das Praias também. Um comandante levava o filho, levava o outro ia para a escola, daqui a pouco era comandante de novo. E chegou a estar nessa posição privilegiada, né? Dos 27, só tem 4 vivos. Eu sou um deles. E esse quadro não se renovou? Não se renovou. Não, aí já se renovou muito nas grandes capitais, né? Como Rio de Janeiro e Belém do Pará, onde tem a escola de comandante de marinha mercante. E vocês se formaram onde? O senhor, por exemplo? Nós formamos através da capitania dos portos. Onde? Em Natal? De Recife. Recife. E saíram daqui, o seu pai que Isso. Você teve filho? Eu tive. Eu tive, não tenho. Tem. Tenho 5 filhos e 16 netos. Mas nenhum... Não. Ninguém quis ser marítimo, não. Entendi. Por sinal é horrível, eles acertaram. Meu irmão, a metade do seu tempo é no mar, você se priva do convívio social. Né? Nos relatos que eu fiz, fazendo pesquisa na internet e conversando com outras pessoas, e pela questão de localização, esse vapor aí é o vapor São Luís. Esse navio, até de origem francesa, de bandeira francesa, o Chateaubriand, ela tinha o nome de Chateaubriand, viu? Era de bandeira francesa. Esse navio, ele naufragou nos anos de 10, meu pai contava, certo. 1910, viu? Ficou lá, compreendeu? É ruína de sucata. Esse navio ele foi construído pelos ingleses, no estaleiro de Glasgow, na Escócia. Então ele teve uma viagem inaugural em 1896. Ele fez uma escala de Liverpool a Babuim. Eles iam pegar mercadoria nas Índias para o mercado inglês, né? Então, em 1906, ele depois de 10 anos, já bastante desgastado, né, que a viagem era longa, ele foi vendido para a Companhia de Navegação Brasileira aqui no Brasil. E daí ele foi lá quando os ingleses construíram, eles colocaram o nome de SS Núbia, era o nome desse vapor. Então, em 1906, quando a Companhia de Navegação Brasileira comprou esse navio, já colocou o nome de Vapor São Luís, né? Ele nomeou, colocou uma nova identidade nele. Então, quando foi em 1911, não estou lembrado mais ou menos, eu tenho isso anotado, mas aqui não estou lembrado a data fixa do mês e do dia, mas sei que o ano foi 1911, ele vinha carregado com não sei quantas toneladas de sal, mas carregado de sal e algodão, de areia branca e Macau. Então ele veio, o comandante não conhecia a nossa costa, ele bateu nos arrecifes rasos aí, que chama-se Risca do Zumbi, e naufragou aqui em Pititinga. Esse navio ele tem 12 metros e 5, ele tem de largura, com 116 metros de comprimento. Todos os tripulantes escaparam, eles saíram de barcos pequenos, né, na época, foram até o porto de Natal se apresentar à capitania dos portos, né? O comandante dele ficou preso até a verificação da situação dos navios. Logo após, né, foi liberado, né? Depois da vistoria da capitania, né? Naquela época não tinha avião, não tinha, então meu transporte era o transporte marítimo, né?
Então repercutiu muito na época em 1911, quando ele naufragou, porque era um polo, o Rio Grande do Norte, de navio mercante, né, levando algodão e sal para o Rio Grande do Sul, né? Isso é o que eu posso relatar para vocês aí. Eu espero que tenha ajudado. Então, com isso aí, eu coloquei o nome da nossa pousada aqui, né? Eles erraram o rumo aí e só sobrou aí pertinho. Quando uma maré baixa, você vê ele. Lá em cima, a maioria das pessoas que moram lá em cima moravam aqui embaixo. Lá em cima não tinha nada. Não. Assim, originalmente, quando a senhora era pequena, não tinha nada. Assim, bem pouquinhas casas, assim, E umas na 10 senhora era pequenininha, a casas. senhora lembra? Lá em cima. Lá descido eu me lembro. Mas não tinha nada. Não tinha aquelas em casa. casas, não tinha nada. Não é nada. Agora, onde morava assim, umas pessoas, era seu Mamédio, era Maria. Guilhermina. Aí morava, mas eu alcancei Guilhermina morando aqui, na rua, né? Mas depois ela se mudou para lá. Quando eu cheguei. Aí Pedrinha Rosa, pronto. Maria morava assim, Caetana. na escada. A escada eu não sei, mas você foi no ano que Dinarte foi governador. Década de 70. Hoje alguns já estão cedendo terreno, já estão vendendo. Alguns, né? Como já tem vendido a esses gringos que estão por aí, pela Pititinga. Alguns. Aqueles terrenos mais dos fundos. Até os anos 70, nós tínhamos lá em cima a Mutuca, um povoadozinho da Mutuca, né? Que o pessoal morava ali, tinha uma lagoa ali da Mutuca. E vinha a Lagoa de José... Casa da farinha ali. Isso, a casa de farinha, né? E tínhamos na Lagoa de José 3, 4 casinhas. E mais a casa de Lourdes, ou de Dona Dulce, a casa de Manel Calado, onde tem o depósito do Milton. E era mais ou menos no máximo, da Mutuca para cá, 5, 6 casas, no máximo. No máximo, 5, 6 casas. Só que os pescadores aqui, os familiares, vendo os avanços do mar, eles começaram a migrar, com medo do mar vir derrubar as casas, começaram a migrar para essa rua aqui, que é a Rua do Morro, né? Chamava Antiga Rua do Morro. Aí foi por isso que a habitação saiu daqui e foi migrando para lá. Da década de 80. Já na década de 80. Você consegue... Entre 75 até os anos 90, o pessoal foi migrando para lá. Já já chegando já perto de 2000, alguns estrangeiros foram comprando também e foram expulsando o povo para lá também. A influência da maré do meu tempo, evidentemente, para cá, eu acho que ela não colaborou muito nesse sentido, não. Porque quando eu era guri já era desse mesmo jeito. Era exatamente desse mesmo jeito. Só que foi crescendo a coisa, foi chegando estrangeiros, eles foram vendendo suas pequenas propriedades, suas casas, e foram edificando lá em cima a famosa Pititinga de cima, como você quer dar nome às coisas, né? E ficando embaixo, o pessoal mais conservador aqui, por exemplo, tem eu que pode vir o tempo que vier aí, eu não vendo a minha nunca. Vou ficar na Pititinga, que era antigamente a Dona Isabel, a mesma coisa. Os nativos reais que têm uma condição financeira razoável, que não tem necessidade para isso, não vai deixar de ficar aqui à beira-mar para ir lá para cima, né? Mas nada que diga o contrário, não, pelo contrário. É até expansão. Né? Creio que vamos crescer mais, né? Aqueles folgueiros tradicionais, o drama, o pastoril, compreendeu? A lapinha, sim, o bumba meu boi, o João Redondo. Mas não só em Pititinga, eles passavam pelas praias, era isso? Hein? Todas as não, mas ensaiavam também em Pititinga. Entendi. Havia lá um moço que era teatrólogo, era homem de teatro, Chico Araújo, né? Foi proprietário tradicional também dessa família, entendi, em Pititinga, viu? Ele ensaiava muito bem, viu? E havia tudo isso. Desenvolvia... desenvolvia muito.
eu noto assim, evoluiu muitas coisas já do meu tempo, né? Do meu tempo que eu alcancei para hoje, todo mundo está rico. Ninguém tem mais necessidade de nada. Como antigamente, como eu falei para vocês, vinha os retirantes e ficava aqui. E aqui eles ficavam, né? Pela necessidade que encontrava lá no sertão, né? Tá todo mundo bem, evoluiu bem, graças a Deus. Depois de muito tempo que temos uma rodagem, depois de muito tempo que veio a energia, depois de muito tempo que veio a água, tudo isso, né? Mas para os nossos jovens, é preciso uma lei, a lei dos doutores, né? Para os nossos jovens. Porque os nossos jovens estão se destruindo, né? Destruindo pelas drogas. Porque é preciso ter um princípio. Os jovens têm que ter um princípio. Eles aqui não procuram princípio. Mas se for para viver da pesca hoje em dia aqui, não dá não. Como eu ando muito nas casas, as mães mesmo falam que não quer para o filho, que muitas são casadas com pescador, né? O que o pai passa, porque ela diz que às vezes amanhece o dia, abre o armário e não tem nada. Então elas mesmo incentivam os filhos a estudar, estudem para vocês ajudar os pais e vocês terem uma profissão, se formar. Porque de pescaria, seu pai vai, às vezes também o tempo o mar tá bravo, é muito vento, você vai, não sabe se volta, né? Sim. E é bonito, mas é muito arriscado. E nem é todo dia que tem, né? Como ele mesmo sabe. Ele é pescador, desde pequenininho, não estudou direito, hoje é pescador. E eu tenho um filho que ele não pesca. Pra ele, tá vendo? Ele não pesca, hoje ele é militar, hoje ele está no exército. Porque ele viu que a pescaria também não dava para ele.